Olá, amados. Esta noite estaremos meditando no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Este capítulo 12, ele tem sido, na realidade, uma das sublimes revelações que nós temos na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É um capítulo cheio de simbologia, mas ele traz uma revelação extraordinária que, com muita paciência e com muito carinho, nós iremos meditar juntos naquilo que o Espírito Santo trouxe até o nosso coração com respeito a este assunto. Eu, na realidade, estava em 1976 para dar esta matéria no Instituto Bíblico, quando eu procurei por vários livros, vários comentários sobre este assunto, e chegou uma hora que eu me cansei de pesquisar e fui para os pés do Senhor. E o que nós vamos trazer para você aqui é, na realidade, algo que Deus nos mostrou, nos revelou, quando praticamente ainda éramos meninos, estava começando a minha vida ministerial. Então você vai nos acompanhar e depois eu gostaria que você nos desse o seu comentário sobre o assunto, para que nós possamos saber se Deus falou ou não a você através desta palavra. Antes de entrar no capítulo 12, eu gostaria de fazer uma retrospectiva naquilo que nós já falamos, para que você possa se situar naquilo que nós vamos falar. Quando nós começamos aqui o comentário deste magnífico livro, nós tivemos a oportunidade de verificar o período da igreja na face da terra, que estão contidos nos capítulos 2 e 3 deste livro. A igreja, como eu já falei, ela é uma só. Agora tem 7 fases, que são simbolicamente representadas pelas 7 igrejas da Ásia, que de tempos em tempos a igreja ela passa por uma mudança dentro do plano e do projeto que Deus tem para ela. Mas quando chegamos no final do capítulo 3, na última igreja, Laodiceia, que é a igreja da atualidade, é a igreja do momento. Laodiceia quer dizer direita dos povos, ou seja, é aquela igreja que muitas pessoas não querem submeter a ordem superior, né? Os seus ministérios, cada qual quer fazer aquilo que bem entende. Isso é Laodiceia. Agora, quando a igreja terminar a sua missão aqui na terra, que entramos no capítulo 4, no capítulo 4 você viu, na realidade, ali o arrebatamento da igreja. Claro que ela termina a sua missão, ela termina o seu trabalho aqui na terra, então ela é chamada lá para a glória. E foi o que vimos aqui no capítulo 4, quando começa este capítulo dizendo o seguinte: depois dessas coisas, quais coisas? Depois que a igreja terminar a sua missão na face da terra. Depois que a atividade da evangelização neste mundo, ele for feito, então a igreja é convidada a comparecer lá em cima. Aí diz que depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, mas uma voz que dizia: sobe até aqui, porque eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. O que foi isso? Foi o arrebatamento da igreja. E o capítulo 4 todo você viu aqui praticamente a organização da igreja na glória. Deus no trono, a igreja representada pelos 24 anciãos, a liderança representada por aqueles 4 seres que estão ali em volta do trono. Então você viu a igreja na glória. Agora, como foi que a igreja foi arrebatada? Quais foram os detalhes dessa subida, deste arrebatamento?
Neste capítulo aqui nós não vemos os detalhes, nós não vemos o que foi que aconteceu. A Bíblia ou o Apocalipse tem essa façanha incrível de nos mostrar uma coisa de um ângulo, depois volta a nos esclarecer melhor de um outro ângulo. Tá? Nós vamos agora ao capítulo 12 e vamos meditar nesse capítulo tão magnífico para que você possa entender o que nós estamos falando aqui, para que você seja edificado na presença do Senhor. Tá? Capítulo 12, vamos iniciar aqui a leitura. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí do seu lado, aí com você, para acompanhar os detalhes deste capítulo. Tá? Então diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Olha esta descrição. Viu-se grande sinal aonde? No céu. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E diz o versículo 2 que esta mulher estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que é de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias, 3 anos e meio. Vamos prosseguir aqui a leitura, para que nós possamos conhecer o todo e depois começarmos os detalhes. Houve peleja no céu, olha só, caminhe lá para cima. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Por isto, festeja, céu. E vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão, e foi dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, e tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente, 3 anos e meio. Então,
A serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. A terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão, tá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está lido aqui o capítulo de número 12. Agora, com a ajuda do Espírito Santo e com a sua posição de oração aí, vamos tentar levar até você aquilo que é a revelação da palavra de Deus. Começamos da seguinte forma: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E de 12 estrelas na cabeça. E a primeira pergunta que nós temos aqui é: quem é esta mulher? Quem é esta mulher? Existem, na realidade, muitas conjecturas com respeito a esta mulher. Por exemplo, a Igreja Católica, ela declara que esta mulher é Maria. Por isso que eles tratam ela como rainha do céu, tá? Que a mulher é Maria. Agora, quando eu começo a ver certas coisas, uma forma que eu tenho de analisar a Escritura Sagrada, eu vou tirando aquilo que não é, para ver o que é que sobra. Tá? É uma maneira que eu particularmente tenho para tentar decifrar ou descobrir determinados elementos. Tá? E a primeira coisa que eu, na realidade, pergunto aqui sobre a questão de Maria, e que o filho que ela está grávida é Jesus, a primeira pergunta que eu faço é essa: e o dragão que se deteve em frente da mulher, aonde foi na história que um dragão parou na frente de Maria para tragar Jesus Cristo na hora do nascimento, hein? Aonde é que nós encontramos esta cena? Não existe esta cena. É claro que Jesus Cristo nasceu em tempos difíceis. Numa ocasião de um recenseamento, ele foi para, não havia lugar na estalagem, foram lá para o local dos arrebaldes da cidade ali de Belém, né, onde se colocaram ali numa posição muito difícil de uma mulher dar à luz a uma criança, mas não vimos na frente de Maria nenhum dragão. E outra coisa, diz a Bíblia que esta mulher, quando essa mulher deu à luz, né, o dragão ele perseguiu esta mulher. Na realidade, você vai ver que Jesus Cristo, ele nasceu, ele cresceu, ele brincou, ele trabalhou, ele morreu, foi assunto ao céu. Então você não vê nada disso aqui com respeito à questão de Maria. Né? Outros declaram que isto aqui é o Império Romano ressurgido, onde hoje, por exemplo, na Europa, existe o euro com as suas 12 estrelas e o comando monetário do mundo. Mas cadê a criança nessa história, hein? Irmãos queridos, sem mais delongas, eu gostaria que você acompanhasse aqui nesse momento na Escritura Sagrada um versículo que vai nos dar a luz para você decifrar aqui quem é na realidade esta mulher. Por quê? Porque alguns declaram que esta mulher, ela é a nação judaica. Aí eu pergunto, quem é o filho? Quem é o filho? O filho, diz alguns, é na realidade Jesus. Muito bem. Já que esta mulher, ela é simbolizada por uma nação, Jesus é uma pessoa. Ela teria que estar gestante de uma naçãozinha menor. Então não tem essa ligação dentro, isso aqui é forçar, na realidade, a interpretação. É querer colocar uma coisa no lugar que não existe, né? Que é justamente isso. É claro que Jesus Cristo ele veio dos judeus, ele é o salvador do mundo, tudo muito bem, mas não tem
essa história que você encontra aqui de um dragão perseguindo a nação por causa do nascimento de uma criança. Não. Então, o que é que nós vemos aqui mais adiante? Vamos lá para o capítulo 37, versículo 9, do livro de Gênesis. Acompanhe a leitura aí no capítulo 39 do livro de Gênesis, onde você vai ter aqui um pequeno vislumbre daquilo que vinha a ser, na realidade, esse texto da Escritura Sagrada. 39 e o versículo de número 7. Olha o que declara aqui a palavra do Senhor. Tá? Capítulo 39 de Gênesis, e o versículo 37 e o versículo 9, perdão. Abra a Bíblia aí, 37 e 9, que nos declara o seguinte aqui, a Escritura Sagrada. Versículo de número 9. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quem foi que teve este sonho? José. Neste sonho, quem representa o sol? O pai dele. E a lua? A mãe dele. E as 11 estrelas? Os 11 irmãos deles. Então ele era a 12ª estrela. Daquela família patriarcal foi que surgiu a grande nação de Israel. Tá? Surgiu ali a grande nação judaica. Então nós podemos com toda clareza mostrar aqui que esta mulher representa a nação de Israel. Está entendendo? O sol, a lua e as 12 estrelas. O que diz aqui o capítulo 12, versículo 1, viu-se grande sinal no céu, e eis que uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aqui está uma simbologia da nação judaica, da nação de Israel. Muito bem, pastor Jorge. Então aqui nós tivemos o conhecimento de que esta mulher, mas acontece que esta mulher está grávida, ela está gestante, ela está sofrendo dores para dar à luz. Só que na frente dela parou um dragão grande e vermelho para tragar o filho na hora que nascer. Hora do nascimento, ele quer tragar. Os olhos dele estão voltados nesse momento justamente para esta mulher. Irmãos queridos, eu gostaria que você me explicasse, ou que você já tem entendimento, na realidade, onde foi que foi gerada a igreja, hein? A igreja! Aonde é que ela foi gerada? Na China? No Japão? No Equador? No Brasil? Não! A igreja foi gerada dentro do judaísmo. Os primeiros cristãos da história, eles eram estritamente judeus. Foi ali dentro do judaísmo que a igreja foi gerada, se desenvolveu, que ela foi crescendo, desenvolvendo. A igreja só abriu as portas para os gentios lá no capítulo 10, quando você vai ver ali Cornélio, que era o gentio que passou a fazer parte da igreja, mas os primeiros cristãos, eles eram estritamente judeus. Agora você me pergunta, pastor Jorge, e esta criança já nasceu? Não. A mulher está gestante. Diz aqui o texto bíblico que ela grita com dores. Grita com dores para dar à luz. Se você for em Mateus capítulo 24, versículo de número 8, você vai encontrar ali quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E naquele momento Jesus começa a declarar para eles: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e ouvireis falar de guerra, rumor de guerra, mas não vos assustei, porque este é apenas o princípio
de dores. No original, dores de parto. Você está entendendo? Então, quem é mulher? A nação judaica. E que esta criança que ela está gestante é na realidade a igreja. Esta mulher ainda não deu à luz, a criança não nasceu ainda, a criança não foi arrebatada ainda. É por isso que a nação de Israel ela sofre por todos os ângulos. Aproximadamente 70% dos problemas levados para a ONU são relacionados à nação judaica. Pode acontecer qualquer coisa em qualquer parte do mundo, mas qualquer coisinha que aparece no cenário judaico, isso cai na manchete do mundo inteiro. É perseguição, é luta, é um povo que não descansa, que não dorme, porque é cercado de adversários, são dores de parto. Israel sofre. Quando eu viajo para Israel, que vamos fazer aquele tour, normalmente nós olhamos em cima daquelas montanhas, e você vai ver que quase que em cima de cada montanha de Israel, existe um contingente militar, existe contra-mísseis, porque Israel não pode dormir, porque o adversário ataca a qualquer momento. É intriga, é revolta, é levante. As nações se colocam do lado dos outros e quando contra Israel, Israel não tem força, não tem voz, não tem vez. É realmente dores. E agora, irmãos, à medida que o tempo passa, o negócio vai apertando. Eu me recordo que quando o meu filho Marcelo, ele nasceu, eu estava nessa ocasião lá em São Luís do Maranhão, e a Raquel começou a sentir as contrações, ela entrou em trabalho de parto naquela hora, e naquele instante eu corri para a rua, para a estrada, para pegar um carro, porque eu não tinha carro, 7 horas da manhã. Quando eu cheguei no hospital, o médico perguntou que horas ela entrou em trabalho de parto. Eu digo, doutor, ela começou a entrar em trabalho de parto às 6 da manhã, e já eram 7 horas, né? E eu preocupado. Aí o médico foi e disse, olha, você deixa ela aqui se quiser, a maternidade era perto de casa, você deixa ela aqui se quiser, senão você leva ela para casa, e quando as contrações estiverem de 10 em 10 minutos, aí você traz ela aqui. Marinheiro de primeira viagem, eu não sabia disso, né? Então, peguei a Raquel e trouxe de volta para casa. Deitou-se numa cama, eu me coloquei do lado, peguei lápis e papel e um relógio para marcar os momentos ali. Eu não queria perder, porque eu não sabia a hora que ia chegar de 10 em 10 minutos. 3 horas da tarde, estavam de 30 em 30 minutos. 10 horas da noite, e eu lá do lado. As contrações começaram a vir de 10 em 10 minutos. Aí eu levei a Raquel para a maternidade e o Marcelo foi nascer ainda no dia seguinte, de madrugada. O que é isso? As contrações, elas hoje ainda estão esparsas sobre Israel, mas ela está diminuindo. O momento da delivrance está chegando. E o que significa essa delivrance, hein? É justamente o que vai acontecer aqui quando a igreja for tirada da terra. E você me pergunta, mas pastor Jorge, e onde é que está esse dragão grande e vermelho esperando esta criança nascer, hein? Onde é que está esse dragão grande e vermelho? Irmão querido, eu quero que você entenda que quando você fala de igreja, você pensa na sua igreja local. Quando você fala de Israel, você pensa de Jerusalém. Mas acontece que o povo judeu ele hoje se encontra nos 5 continentes da terra. A igreja também está nos 5 continentes do mundo. Encontra-se nesse momento em todo o globo da terra. Aí você pergunta, e como é que esse dragão vai parar em frente dessa mulher? É justamente aí que está o segredo. Olha bem, olha o que diz aqui. Deu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, ou seja, a 1/3 parte dos anjos caídos que acompanham Satanás. Eu quero que
você entenda, eles não estão aqui na terra, Satanás não está aqui, não, absolutamente não. E onde é que ele está? Ele está envolvendo todo este globo da terra. Sabe por quê? Porque ele sabe que a criança vai nascer, ele sabe que a criança vai passar por ali, então ele patrulha essa atmosfera 24 horas por dia. Não sai dali de forma nenhuma. Porque ele sabe que a mulher vai dar a luz. Ele sabe que Israel está com dor de parto. Ele sabe que a criança vai nascer. E ele sabe que a criança ela tem que passar por ali para chegar no seu lugar, no seu destino final. Irmão querido, eu quero que você entenda nesse momento que o Senhor Jesus Cristo disse que com respeito ao dia e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. E a pergunta que nós fazemos é por que Deus mantém este segredo debaixo de 7 chaves? Hein? Por que Deus nunca declarou o dia e a hora do arrebatamento da igreja, hein? É aqui que está a implicação, porque se Jesus soubesse, ele teria contado para os discípulos. Se os discípulos soubessem, eles tinham escrito na Bíblia, e se estivesse na Bíblia, Satanás também saberia o dia e a hora, e por isso Deus nunca declarou. Por quê? Porque ele conta justamente com efeito surpresa. Ele conta com esse efeito surpresa. Irmãos, o arrebatamento da igreja envolve algo tão extraordinário que nós pensamos, olha, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. Para nós é tão fácil, mas você não conhece a implicação que envolve esta ocasião do arrebatamento da igreja. É justamente isso. Satanás e seus anjos, ele patrulha essa atmosfera. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ele comanda dali de cima, inclusive, o destino das nações, da política, da economia, da religião. Dali de cima ele comanda tudo aqui embaixo, mas ele não sai dali de jeito nenhum, porque ele sabe que a criança vai passar por ali. A igreja vai ser arrebatada e vai passar por ali. Aí você pergunta, mas pastor Jorge, e agora? Como é que a igreja vai passar por aquela atmosfera? Porque nós sabemos hoje que existe Israel em todo o globo da terra, a igreja em todos os continentes do mundo. Israel e igreja estão sempre juntos aqui porque é a mãe e o filho, né? E como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer este episódio? Como é que a criança vai nascer e vai passar por ali? Observe aqui o que diz a Bíblia Sagrada, aqui no versículo de número 5, olha só. Aqui no versículo 4, para devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmão querido, se você quiser saber quem é esse filho varão, que vai reger todas as nações com cetro de ferro, volte no capítulo 2, versículos 26 a 28. Ali, a promessa para a igreja é: ao vencedor eu darei que domine sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Quem que vai fazer isso? É a igreja. Agora, outra coisa aqui nesse versículo, que foi arrebatado para Deus até o seu trono. Jesus não foi arrebatado. Jesus não saiu daqui com medo de Satanás. Ele não saiu daqui às pressas, não. Ele estava lá em Betânia com seus discípulos, quando ele começou a se despedir dos seus discípulos, né? Dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e foi sendo assunto ao céu, uma nuvem o encobriu e desapareceu, e os anjos apareceram ali. Por que vocês estão olhando para a altura, hein? Esse Jesus que vocês estão vendo ser assunto ao céu, um dia ele voltará. Jesus não saiu daqui arrebatado, ele não saiu daqui com medo do diabo, não, absolutamente não. Quem vai ser arrebatado aqui da terra é a igreja, sou eu, sou você. Agora, irmão querido, observe aqui ainda que Satanás, ele não vai deixar a coisa fácil assim, entendeu? Porque ele vai querer interceptar, ele vai querer lutar. Mas diz aqui o versículo 9, olha o que diz aqui, o versículo 7, acompanhe a sua leitura aí. Houve peleja no céu,
Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. É justamente nesse momento, nesta hora, que somente Deus sabe qual é o momento, só Ele conhece a cronometria desse episódio, somente Ele sabe deste dia e hora. E quando chegar esta hora, os seus anjos, Miguel e seus anjos, estão vindo aqui nesta hora, e diz a Bíblia que houve peleja no céu. No momento em que Miguel surge ali no céu com seus anjos, Satanás corre para lutar contra Miguel, e quando ele se desvia o olhar para Miguel, a igreja já passou e já está nos braços do Pai, já está na glória. Louvado seja Deus, aleluia. Um tempo atrás eu estava pregando essa palavra numa igreja, e um pastor disse: pastor Jorge, eu peço a palavra. Disse: por não, meu amado, o irmão não está entregando ouro para Satanás, revelando esse mistério aí? Aí eu perguntei para o irmão, o senhor lê a Bíblia? Sim, eu conheço mais ou menos, pastor. Pois bem, Satanás, ele não conhece mais ou menos, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta. Ele sabe de tudo isto. O problema é que Deus, ele conta com efeito surpresa, dia e hora. É o efeito surpresa de Deus para o arrebatamento da sua igreja. Irmãos, é por isso que o crente não é para se preparar. O crente é para estar preparado, porque aquele que disse que vem virá e não tardará. Jesus está voltando com poder e muita glória. Aleluia. Aleluia. A nossa live está ficando já meio prolongada, e nós temos muitos assuntos aqui nesse capítulo para mostrar para você o que é que vai acontecer com a mulher, porque você sabe que a mulher é a nação de Israel, tá? A mulher é a nação de Israel, e a criança é a igreja. O plano de Deus com a igreja é na glória, e o plano de Deus com a Israel é na terra. O que é que vai acontecer com Israel depois do arrebatamento, hein? O que vai acontecer aqui com este mundo depois do arrebatamento, hein? É bem provável que amanhã a gente já conheça quem será aquele que vai surgir no cenário do mundo para fazer o papel do anticristo. Mas por hoje, queridos irmãos, vamos ficar aqui com esta meditação, para que não prolonguemos mais, né? Mas uma coisa eu te peço: leia a Bíblia, medite neste livro, procure a revelação divina. Deus tem coisas grandiosas para nos mostrar nesta palavra, e isso é para crente, isso é para o povo de Deus. Tá? Então é muito importante que você esquadrinhe a Escritura Sagrada, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Tá? Então que Deus nos conceda a sua graça, e vamos orar nesse momento. Pai Celestial, eu te peço pelos meus irmãos aqui nesta hora, Senhor. Eu te peço pelos teus filhos que estão aqui interessados em conhecer a tua palavra, em conhecer as verdades eternas. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração. Que o teu Santo Espírito, que foi enviado para nos ensinar toda a verdade, ele esteja presente em nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Nos ensina, Pai Celestial. O Senhor mandou este livro não é para que ele fosse oculto, escondido, não, mas para que ele fosse entendido pelos homens e principalmente pela tua igreja, pelo teu povo, Pai. Fortalece a vida espiritual dos meus irmãos, Senhor. Que eles possam cada dia mais fortalecer-se dentro da tua face e prosseguir te glorificando em todo o tempo, porque a tua vinda está à porta e nós precisamos estar prontos para esse horário, Senhor. O crente não é para se preparar, ele é para estar preparado, e é isso que nós precisamos fazer a cada dia, a cada momento, viver hoje como Jesus Cristo estivesse voltando hoje ainda e não amanhã. Aleluia, Deus é bom, Senhor, nós te glorificamos por tua bondade eterna.
Abençoa cada pai, cada mãe, cada filho. Abençoa a igreja em Campinas, no Brasil e no mundo. Abençoa a tua liderança na face da terra, meu Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor, que prossegue glorificando o teu santo nome. Desperta aqueles que estão dormindo, o sono da indolência, aqueles que estão vivendo na região da sombra da morte, que mandes um avivamento na vida de cada um deles, Senhor. E aqueles que precisam ser alcançados pela tua graça, que eles sejam alcançados de maneira especial. Corra para os braços do Pai, enquanto o momento ainda está aberto, Senhor. Pai Celestial, ainda te peço esse momento pelo nosso país, pelo presidente da República, Senhor Deus. Guarda o teu servo, Senhor. Toma conta de cada passo que o teu filho dá. Tu vês que ele está cercado com assessores e com ministros que são fiéis, mas também tem aqueles que querem a sua destruição. Porém, o Senhor é o seu escudo e fortaleza. Eis o socorro presente na vida desse teu filho que o Senhor colocou aqui sobre esta nação brasileira, devido aos planos extraordinários que o Senhor tem nesta nação, Pai. Abençoa o ministro da saúde que foi eleito hoje, Senhor. Dê sabedoria a esse teu filho, para que ele possa encontrar o caminho para a solução dos dilemas que estamos atravessando aqui no país, Senhor. Guarda as instituições dessa nação, Senhor. São instituições que devem caminhar em harmonia com o presidente da República, mas infelizmente estamos vendo algumas coisas que não é do teu plano, e isso nós colocamos nas tuas mãos, Pai Celestial. Venha em socorro do teu filho, é a tua igreja e o teu povo quem clama. Em nome de Jesus nós te glorificamos, agradecidos, Pai. Abençoa a minha casa, abençoa meus filhos, abençoa nossas atividades, os alunos de Bicamp que hoje estão estudando através das videoaulas que estão sendo lecionadas para eles, Pai, que possam crescer para ser instrumento de glória ao teu santo, eterno e precioso nome. Continua conosco, meu Pai, é no precioso nome de Jesus que nós te pedimos hoje e para sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Tenham todos uma excelente noite. Que o Senhor possa revelar a você a sua grandeza e a sua bondade, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que esteve conosco até este momento. Amanhã esta live estará no Facebook e também no YouTube. Eu gostaria que os irmãos distribuíssem isto. Lá no YouTube, eu gostaria que você fizesse a inscrição no canal, para que o canal possa tomar um vulto melhor e assim a palavra ela alcance outras pessoas que precisam ser alcançadas, tá bem? Que Deus abençoe você, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.